Olá a todos, este é o episódio 55 do CBcast, o nosso podcast aqui de Unai. Comigo novamente, professora Camila Cavagnoli, advogada e pesquisadora, acadêmica de educação física e também entusiasta de esporte, nutrição, saúde mental. E hoje ela vai falar para nós o que ela já vinha conversando, né, professora Camila, num episódio que nós gravamos em outro ambiente. Hoje nós estamos em um ambiente diferente, para ela falar sobre hábitos saudáveis para uma pós-bariátrica de sucesso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Rafael. Boa noite mais uma vez. Boa noite aos telespectadores aí do CBcast. É um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez. Bacana, e nós temos muita coisa para falar aqui. O primeiro ponto é o seguinte, Camila, muito se fala que a cirurgia no estômago é uma cirurgia, né, do estômago, física, né, mas a mudança real acontece na cabeça, na mente. Como você trouxe esse hábito mental difícil, né, de transformar nos primeiros meses após a cirurgia, como é que você se adaptou? Bom, realmente, né, o que houve costumeiramente é justamente isso, né? As pessoas falam, você opera o estômago, mas não opera a cabeça, né? E a mudança, de fato, ela efetivamente acontece especialmente nas questões mentais, né? Então, a forma como a gente se identifica depois da cirurgia, né? E, enfim, no meu caso, especificamente, eu comecei uma preparação prévia, né? Então, todo um preparo psicológico foi feito antes da realização do procedimento cirúrgico em si. Né? Então, passei por atendimento, acompanhamento psicológico, né? E em várias sessões a gente trabalhou aí essas mudanças, essa real figura que vai surgir aí depois da cirurgia bariátrica, porque é efetivamente isso que acontece, né? E aí a gente ali aprende a lidar com os desejos, né, com a fome emocional e com outras situações aí que a gente certamente vai enfrentar depois da cirurgia, como, por exemplo, a restrição de alimento, né, exatamente, por um período específico, a dieta líquida, a parte em que você reintroduz a alimentação, né, como se fosse uma criança, efetivamente, com a comida amassadinha, enfim. E aí, depois disso, a gente vai também aprendendo a lidar com esses desafios da fisionomia, né? Porque isso também é algo de grande impacto, porque você está acostumado a se ver de uma forma e, de repente, você é outra pessoa, né, fisicamente. E falar em alimentação, existe algum hábito de ouro que as pessoas que fazem a cirurgia, elas buscam, às vezes, uma fórmula mágica e, muitas vezes, a internet fornece algumas dicas ali. Mas existe algum hábito de ouro aí para a alimentação ou deve-se seguir um conjunto de regras e, enfim, ouvir o profissional, o nutricionista e acompanhar? Como é que você lida com essa questão? Falar do acompanhamento nutricional e da obrigatoriedade desse hábito aí, né, depois da cirurgia, seria, eu acho que soa até como algo já clichê, né, porque não tem como dizer que você não vai fazer mais um acompanhamento nutricional, porque isso é imperioso aí para o sucesso da bariátrica. Certo. Mas para dizer assim, em termos práticos, né, e muito pessoal, uma coisa que, para mim, assim, eu tenho como premissa é controlar o máximo que eu puder o meu desejo de consumir coisas, por exemplo, fora da dieta, né? Então, como que eu faço isso? Eu faço tentando reduzir o máximo possível a fome. E aí, para isso, eu faço o consumo que está dentro daquele protocolo, né? Não digo nem tanto de uma dieta, porque você aprende também, né? Muda o hábito alimentar. Então, eu faço aquilo que é o recomendado, que é o quê? Em todas as refeições, incluir proteína, né? Uma fonte de proteína, e começar a alimentar por ela. Então, se eu monto ali meu prato, né? E eu tenho proteína, fonte de carboidrato, fonte de gordura, enfim, eu começo sempre pela proteína. E aí, depois eu vou avançando para os outros alimentos. E isso se torna um hábito, né? Se você faz isso desde o começo, você vai trazer isso como hábito até o fim também. Então, acho que isso é um dos pontos que é primordial e que ajuda muito, que o bariátrico precisa fazer. Até mesmo para evitar, por exemplo, eu vou consumir um líquido aqui antes da refeição, ou eu vou, sei lá,
desviar o foco ali, né, do apetite, comendo uma bolachinha, alguma coisa do tipo, e aí você depois vai estar cheio ou saciado para comer algo que nutricionalmente vai ser mais indicado, né? Maravilha. O pós-bariátrico vindo de ambientes completos, né? Nutrição e também o movimento, o hábito de se exercitar. Naturalmente, a gente tem, antes de fazer a cirurgia, um problema de sedentarismo. Como Sim. foi essa transição do sedentarismo para o que você é hoje, que pratica esportes, atividades físicas? Como é que você consegue essa motivação e como foi a transição sua para esse ambiente, né, de muito movimento e exercício? Então, eu tive, na verdade, assim, algo que eu chamo de ponto diferencial em relação a outros bariátricos que costumeiramente a gente troca informações, enfim, né? Que é o fato de eu não ser uma obesa sedentária. Eu tinha obesidade, tenho obesidade, né? Porque é uma doença que ela está em tratamento, mas não tem cura. Mas eu sempre fui uma pessoa ativa, então eu frequentava a academia, mas não com a intensidade que eu faço hoje, né? Então hoje eu já escolhi outras atividades que eu gosto também de praticar, como a corrida, por exemplo, né? Que eu adotei aí, hoje eu sou atleta da corrida. Outros bariátricos que eu conheço, por exemplo, adotam aí ciclismo, às vezes algum esporte de luta, jiu-jitsu, outros fazem pilates, né, enfim. E a musculação, que eu tenho como uma atividade, para mim, assim, essencial, né, no pós-bariátrico. Então, assim, eu apenas dei mais ênfase para algumas atividades, né, e passei a exercitar isso tudo com um pouco mais de intensidade. Mas eu não era totalmente sedentária antes. Só que eu não tinha essa constância que eu tenho hoje. Então, a constância, eu acho que ela foi um ponto de diferencial, assim, principalmente por questões de disciplina, né, para você habituar, colocar aquilo na sua rotina. Todo dia você está na academia? Eu praticamente todos os dias. Eu deixo um dia da semana para eu descansar, recuperar Essa o história de corpo. fazer 40 minutinhos não funciona. Tem que ser 1h30, 2 horas. O meu treinador vai ficar bravo, mas a minha ficha é mais ou menos isso. Eu falo para ele, precisa de tanto tempo, mas é porque às vezes você se habitua tanto ali com o ambiente, sim, né? E você cria vínculos também, porque você muda sociais, também, né? Você passa a ser um muda, estilo de vida, né? Exatamente. E aí você às vezes demora mais para fazer um exercício ou outro, e aí eles vão se tornando também mais complexos à medida que você vai evoluindo, né? Que você vai avançando. Então já não é mais aquela tradicional 3 de 12, né? Você já passa a ter um pouquinho de método ali em cada um daqueles exercícios. E para mim, por exemplo, que resolvi me aprofundar na área da educação física e fui estudar educação física, né? Estou fazendo bacharelado. Eu percebo assim que você começa a descobrir, né? Como que uma atividade ou um exercício, ou uma forma de execução de algum exercício prevalece em relação a outro, por exemplo, né, e faz aquilo ali melhorar para você em termos de execução, enfim, no geral. E aí você acaba gostando mais da área, né? Então, quanto tempo que você já fez a cirurgia? Fez 2 anos agora, dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro eu completei 24 meses, e aí, como atleta, eu corro 1 quilômetro a mais a cada mês que eu complete bariátrica, né? Então, esse mês eu corri 24 quilômetros. Bacana. Até mandar um abraço pro pessoal que me ajudou e me socorreu. É muito importante essa sua trajetória, porque a gente sabe que tem muitos que fazem a cirurgia e realmente acabam retornando, né, o mesmo peso, ou volta aqueles hábitos antigos de sedentarismo e de alimentação frequente e incorreta. O que nós chamamos de fome, às vezes, emocional. A pessoa come porque está ansiosa, porque tem algum problema que a incomoda, ela descarrega na comida. Como é que você conseguiu superar, né, esses desafios, né, da fome, não só física, mas emocional também? Eu não posso também ser hipócrita de dizer que eu não saio nenhuma vez ali, né, da rotina. É claro que a gente tem eventuais situações em que a gente vai, né, socializar, e às vezes tem ali algum evento específico, né? A gente acabou de
passar pelo Natal, né, as festas de final de ano. Sim. Então você sempre tem um convite, às vezes tem uma festa de aniversário, de criança principalmente, alguma coisa do tipo. E o bariátrico, ele não está impedido de consumir, né, esses alimentos, assim, que são mais palatáveis, doce, enfim. E o que a gente precisa entender, e que eu carrego comigo, é que não existe um começo, um meio e um fim. Porque a minha falha, antes da bariátrica, sempre foi essa. Eu sempre começava uma dieta pensando, quando ela vai acabar? Né? Ai, graças a Deus já passou tantos meses que eu tô fazendo essa dieta. Então você cria aquela expectativa de que vai ter começo, meio e fim, uma hora eu vou poder chutar o balde, comer de tudo e voltar ao normal. E não, a gente tem que entender que aquilo realmente ele é um processo duradouro, longo, né? E que ele não vai simplesmente acabar em algum momento. Então eu vou comer hoje normalmente, depois eu vou voltar para a minha rotina normal e tentar, em algumas situações, quando a coisa foge do controle, reverter. E hoje se pode dizer que a sua rotina está tão fixa e o seu metabolismo está tão acostumado com ela que quando você sai dessa rotina, sim, ele te obriga a voltar praticamente. Ele te obriga. E essa é a minha próxima pergunta. Se essa rotina de suplemento, de hidratação, de exercícios, isso é um peso para você hoje ou é algo assim que é uma satisfação e uma atividade prazerosa? Com relação à suplementação, era uma preocupação, na verdade, que eu tinha no começo. Eu sentia assim um pavor em pensar, nossa, eu vou ter dificuldade de absorção de nutrientes, né? Porque a cirurgia é desabsortiva e tudo mais. Mas depois que tudo fica alinhado e você consegue, né, com a ajuda dos profissionais específicos ali da área de nutrição, enfim, né, da própria equipe também, né, você consegue alinhar e aí você vai mantendo suas taxas ali dentro do esperado, né, do que é saudável para você. Isso passa a ser algo prazeroso, porque você sente, igual, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né, o bariátrico, ele tem uma dificuldade grande de absorver, né, enfim, a B12, né, e aí porque reduz, né, o consumo de carne vermelha e tudo mais, enfim. E aí você tem dificuldade e essas taxas acabam caindo. No meu caso específico, eu consigo identificar exatamente quando essa vitamina está baixa. Eu já começo a ficar meio depressiva, meio desanimada, e aí pode fazer o exame que, né, alguma coisa já está descontrolada ali. Está na hora de fazer reposição, né, às vezes está na hora de mudar o tipo, a forma como você faz essa reposição, enfim. E aí a gente tem esses suplementos que são para ajudar mesmo, né? Nada que foge do controle. E é claro que a rotina em si, ela passou a fazer tão parte da minha vida em si, né? Que às vezes quando eu deixo de ir, por exemplo, por algum motivo, ou porque eu tô doente, enfim, aquilo me incomoda, efetivamente me incomoda, mas eu tento tratar isso também de uma forma assim... Natural, né? Bacana. Precisou de tomar algo diferente, pessoal, na linguagem popular, bomba, essas coisas, isso aí passa longe, né? ainda passo longe, tô correndo dessa parte ainda. Eu já entrei nos 41, mas ainda não tô precisando fazer nenhuma reposição hormonal, nem nada, né, e de esteroides eu acho que, não sei, não tenho nada contra quem faz uso, né, ou quem escolhe por esse lado, mas por enquanto eu ainda não senti a necessidade, não. Acho que deixo isso para quem vai atuar profissionalmente, por exemplo, com o fisiculturismo, que aí eu acho que seria uma pegada, um caminho, né, e um coadjuvante, né, para ajudar. Naturalmente você mudou todo o seu círculo de amizade, círculo social, até de emprego, de foco. Você se sente excluída após você ter essa mudança, esse conjunto de regras, essa rigidez às vezes na alimentação, na rotina? Socialmente isso teve impacto para você ou nada mudou? Sabe que isso é um tema assim que eu me pego frequentemente pensando sobre esse assunto, assim, porque na verdade você muda o meio ambiente também, né? O meio ambiente, ele não é só o meio ambiente que a gente conhece, né? Natural e tudo mais. Pelo contrário, esse meio ambiente social, né, ele faz parte também. E aí a gente
quando a gente muda também isso. E eu estava parando para analisar como que nesse último ano, especialmente depois que eu aderi à corrida como um esporte também, como que eu conquistei novas amizades, assim, como eu conheci pessoas diferentes e que têm o mesmo, às vezes os mesmos gostos, né, e que também têm os mesmos interesses com relação a isso. E a gente estava comentando antes, eu acho que a gente está num momento, assim, que é um boom, assim, da nossa geração saúde, né, e aí eu estou dizendo da nossa geração saúde, porque eu realmente estou falando de uma geração que vai... desde os adolescentes, que a gente vê que estão mais preocupados. Os millennials, né? Que é da década de 80 para cá. Eu tenho meu sobrinho ali de 14, 15 anos que já tem aquele, né, o despertar para essa questão da atividade física, da musculação, da necessidade de você se alimentar bem e tudo mais. E é claro que a gente também, com a nossa idade, né, entrar na casa ali dos 40 até os 50 anos, você não consegue mais falar que existe uma pessoa ali dentro que não esteja buscando longevidade, qualidade de vida, bem-estar, né? Então, assim, eu acho que é um momento que eu, particularmente, me encontrei nesse ambiente. Então, eu não me sinto excluída. Quer dizer, abriu portas, né? Oportunidades, novas amizades, né? Pessoas que têm o mesmo objetivo. Exato. Bom, você está escrevendo um livro, tem dicas que na verdade não são muito além de 10 dicas, né, sobre a pós-bariátrica. Você poderia falar pelo menos algumas desses pontos que você vai tratar, né, no seu e-book, no futuro que será lançado, e certamente eu farei a leitura e nós aqui retornaremos para falar sobre ele também. Sem dúvida. Já no CBcast, nota de rodapé, né, para falar do seu sabe, né? A gente não traz essa obra aí para a gente analisar, no CBcast, né? E você pode dar uma palhinha, assim, falar mais ou menos qual que seria os pontos? Sim, esse livro ele já está sendo diagramado, ele já está em fase já de diagramação e a gente já está finalizando os últimos detalhes, na verdade, né? Ele vai ser publicado agora em fevereiro. E ele traz, na verdade, o nome dele é Vozes de um Bariátrico, né? E ele traz muito além do que dicas de mudança de hábito e coisas do tipo, né? Na verdade, ele traz pontos assim em que não só eu identifiquei na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, nas mudanças que eu sofri, né, depois da bariátrica, mas também ele é resultado, é claro, né, de um levantamento de dados que foi feito, uma pesquisa de campo, na verdade, e que traz a história, um pouquinho, né, da história de vários outros bariátricos, por isso o nome, Vozes de um Bariátrico, né? Então ele não traz só essa percepção do meu ponto de vista, mas também de experiências vivenciadas por outras pessoas. Né? Então é um compilado desses 24 meses aí de bariátrica que eu vivi e que eu trouxe também de outras pessoas que participaram ali como entrevistados, enfim. Né? Onde encontrar a professora Camila nas redes sociais? Então, eu tenho o meu Instagram, que eu dedico exclusivamente assim, a mostrar um pouco do dia a dia e tal, né? E ele é @CamilaEabari. E agora eu estou montando um canal no YouTube, né? Chama Bariátrica Fora da Curva. Ele já existe lá, o canal, mas eu ainda não publiquei nenhum vídeo. O intuito desse canal é trazer um artigo científico por semana, né? E aí a gente vai ter um vídeo aí um episódio de aproximadamente aí 10, 12 minutos, mais ou menos, trazendo um resumo desse artigo. Por quê? Muitas pessoas me procuram, né? Principalmente as minhas são amigas e tudo, elas me procuram assim, professora, ou Camila, poxa, você entende tanto, você estudou tanto, o que você sabe sobre tal coisa, ou sobre isso, ou sobre aquilo? Aí eu trazer um resumão científico de um assunto específico. Isso é ótimo, é maravilha, porque assim, hoje em dia, sempre foi assim, as pessoas não têm muito tempo de ler tudo. Eu vejo várias pessoas explicando, né, os livros, trazendo, você tem aquela facilidade para você transformar a leitura do artigo científico em algo palpável para a população. Então, você trabalhando dessa forma, eu acho incrível, bacana, parabéns, viu, pelas suas atividades, professora. E esteja conosco novamente, falando do seu livro. Sim. Nós já estamos encerrando o episódio de 20 minutos
esse episódio 55 do CBcast, agradecendo demais a sua presença aqui. Muito obrigada. Com certeza estaremos de volta. Ótimo, muito obrigado mais uma vez, fico grata pelo convite e sempre que precisar estamos aí para trazer e elucidar mais informações. Maravilha. Tá bom? Obrigada, gente. Até mais.